Meu nome é Cecília e vou fazer uma aula de apoio. Eu costumo dar essa aula para os meus alunos que estão com um pouco de dificuldade e ajuda bastante. Eu sempre tenho um feedback bem positivo deles com essa aula. Vou também postar no meu canal do YouTube, que é Cecília Lira, Lira com Y. Na terceira aula, a gente tem o verbo to work e to play. Então, to work é trabalhar. To play pode ser três coisas: brincar, jogar e tocar, tá? Então, uma das coisas importantes que a gente vê aqui é que assim, por exemplo, eu jogo futebol. Então, I play soccer, ok? Eu toco piano. I play the piano. Então, quando a gente usa instrumentos, a gente usa o play para dizer que a gente toca um instrumento musical, a gente tem que colocar o the, que é o T-H-E. Então, por exemplo, I play the violin. I play the guitar. E vejo muita gente falando guitar. Acho que por causa daquele negócio de Guitar Hero. Mas não, tá, gente? É guitar. Então, I play the guitar. Ok? Então, a gente não pode esquecer. Quando eu uso play como tocar um instrumento, eu uso o the. I play the piano, I play the violin, right? E I work. Então, eu trabalho na Wizard. I work at Wizard. Ok? Aí também, gente, nessa aula a gente tem um negócio que é assim, ó. Por exemplo, I work at the store e I work at a store. Então, qual é a diferença de I work at the store e I work at a store? Então, quando eu uso o the, a gente está falando de uma loja específica. Então, I work at the store, eu trabalho na loja. I work at a store, eu trabalho em uma loja. Não é específico, ok? Então, eu costumo falar assim, que nos Estados Unidos, né, os americanos, eles são bem frios, assim, né? Não é igual a gente aqui no Brasil. Então, quando você conhece um americano, a gente começa a conversar e na primeira conversa, ele não vai querer falar pra gente, por exemplo, vamos lá, a gente começa assim, onde você trabalha? Aí o americano vai falar assim pra gente, eu trabalho em um banco. Raramente ele vai falar, contar a vida dele, assim. Então ele fala, eu trabalho em um banco e a gente tem que se sentir satisfeita com essa resposta. Porque ele não vai falar pra gente qual o nome do banco, assim, no primeiro momento, tá? Eu costumo brincar com isso, gente, pra explicar pra vocês, porque eu acho que a gente consegue deixar isso mais claro. Então, olha lá, eu trabalho em um banco. Aí a gente continuou sendo amigos e tal. Aí um dia, esse americano fala assim pra mim, então, lembra que eu falei pra você que eu trabalho em um banco? O banco que eu trabalho é o Itaú, por exemplo. Então, esse banco deixou de ser um qualquer banco para virar um banco específico, que é o Itaú. Então, ele deixa de ser I work at a bank para ser I work at the bank. Por quê? Porque agora eu sei qual é o banco. Então, ele se transformou em um banco específico. Então, eu deixo de usar o a para usar o the, ok? I work at the bank, porque aí eu já sei, ele já virou um específico, ok? Eu acho que é isso. Vamos lá. Então, é essa a diferença quando a gente fala do a e do the. Um é artigo indefinido, o outro artigo definido.